O computador de voo trata-se de uma régua de cálculos e foi desenvolvido para auxiliar na resolução de problemas relacionados à navegação. Ele é baseado numa régua de cálculo de engenharia adaptada para as necessidades de navegação aérea. Ele é simples de operar e os cálculos são processados através de regra de 3. Existem dois modelos mais difundidos de computador, o de régua e o circular. Primeiramente, será apresentado o computador de régua, que é mostrado nesta tela. Clique sobre os botões para começarmos nossos estudos sobre o computador. O computador de voo possui duas faces, a face A, ou face de cálculo, que possui um círculo fixo e ao centro um disco móvel, e a face B, ou face do vento, que possui uma régua móvel e uma rosa dos ventos. A face de cálculo é utilizada para resolver problemas envolvendo tempo, distância, velocidade, consumo de combustível, velocidade aerodinâmica, conversões, multiplicação e divisão. Esta face contém dois círculos, um fixo na parte externa e outro móvel localizado na parte central. O círculo fixo é utilizado para representar milhas, galões e velocidade aerodinâmica, possuindo uma escala que do 60 ao 15, cada traço estará representando uma unidade. Do 15 ao 30, cada traço representará 2 unidades. Do 30 ao 60, cada traço representa 5 unidades. E na sua parte inferior há uma outra escala para a conversão de temperaturas. O círculo móvel contém uma escala de minutos, que será lida na escala externa, e uma escala de horas, que será lida na escala interna, podendo também este círculo ser utilizado para o cálculo da velocidade indicada. Observe na tela que as escalas do disco móvel e fixo são iguais, com exceção do 60, que representa a seta horária. Para lermos o resultado obtido no computador, não poderemos manter a casa decimal fixa, ou seja, o algarismo 70 poderá estar representando como resultado 0,7770700, ou seja, tudo dependerá da resposta lógica do exercício. A face do vento contém uma rosa dos ventos rotativa graduada de 0 a 360 graus, cuja parte transparente é ligeiramente fosca, para que se possa fazer marcações sobre a mesma. Além disso, há um pequeno círculo ao centro, chamado grommet, e uma grade retangular impressa em uma régua deslizante. A régua deslizante possui dois lados, um deles para alta e o outro para baixa velocidade, possibilitando o cálculo do vento. As linhas verticais traçadas na régua representam os graus para a direita ou esquerda da linha central, enquanto as linhas horizontais representam velocidades expressas em nós. Nesta face, pode-se obter muitas outras informações, conforme mostra a ilustração, as quais serão abordadas em detalhe mais adiante. Vamos iniciar agora um exercício empregando a face de cálculo. A explicação deste procedimento pode ser revisto sempre que for desejado. Vamos começar com um exemplo bem simples. Imagine que uma aeronave está voando a uma velocidade de 145 km por hora e irá percorrer uma distância de 121 km. Quanto tempo ela irá levar para voar este trecho? Primeiramente, localize no círculo central a seta horária. Ela é uma seta grande que indica o valor 60. Após, gire o círculo móvel até que a seta horária fique sob o valor relativo, 145. Num segundo passo, localize no círculo externo o valor 121 e leia logo abaixo desse valor no círculo interno o tempo gasto, neste caso, 50 minutos. Clique no botão do simulador localizado no painel de navegação e pratique o que foi ensinado. Agora nossa aeronave voa a 70 nós por um período de 1 hora e 26 minutos. A pergunta é, quantas milhas essa aeronave terá voado nesses 86 minutos? Novamente, vamos começar localizando a seta horária e vamos posicioná-la abaixo de 70, que representa a velocidade da aeronave. Num segundo passo, vamos ler sob o valor relativo 86 a distância percorrida pela aeronave, que é de 100 milhas. Lembramos que o valor 86 representa o tempo de voo considerado, ou seja, 1 hora e 26 minutos, já convertidos para minutos.
Clique no botão do simulador localizado no painel de navegação e pratique o que foi ensinado. Vamos realizar agora um cálculo um pouco diferente. Imagine que nossa aeronave irá subir 6.500 pés, respeitando uma razão de 500 pés por minuto. Quanto tempo levará para atingirmos esta altitude? Primeiramente, vamos localizar o valor relativo 1 no círculo interno. Cabe aqui uma observação importante. Você verá que não há o valor 1 na escala. Logo, teremos que trabalhar com o 10. Gire o círculo e coloque o valor 10 abaixo de 50, que representa os 500 pés por minuto. Nosso segundo passo é ler no círculo interno o tempo de subida, logo abaixo do valor 65 da escala externa. Como podemos ver, o resultado é 13 minutos. Clique no botão do simulador localizado no painel de navegação e faça alguns exercícios semelhantes. Ao subir com uma razão de subida de 600 pés por minuto durante 15 minutos, quanto subirá uma aeronave em pés? Novamente iremos posicionar o valor 10 da escala interna abaixo de 60, que representam 1 e 600, respectivamente. Nosso segundo passo será localizar o valor 15 na escala interna e ler a quantidade de subida acima desse valor. Observe que o valor encontrado foi 90. Como se trata de um valor relativo, precisamos rever os zeros desconsiderados dos outros valores e poderemos concluir que a quantidade de subida da nossa aeronave em 15 minutos é de 9.000 pés. Pratique no simulador fazendo exercícios semelhantes. Imaginemos que uma aeronave gasta 6.500 libras de combustível por hora e essa mesma aeronave deseja realizar um voo durante o período de 1 hora e 40 minutos. Quantas libras de combustível consome esta aeronave durante os 100 minutos considerados? Sempre que trabalharmos com tempo, devemos lembrar da seta horária. Localize-a e gire o círculo interno colocando a seta horária abaixo do valor 65, que representa 6.500. Localize agora no círculo interno o valor que corresponde a 100, que representa o tempo considerado. Observe que não há o valor desejado, logo precisamos trabalhar com o valor 10. Leia agora acima desse valor a quantidade de combustível gasto em libras. Observe que não há forma de termos precisão neste cálculo, em função das marcações. Entretanto, a resposta está próxima a 10.850 libras. Vá ao simulador para praticar cálculos semelhantes. Se uma aeronave tem um consumo horário de 90 litros e gastou 135 litros, nossa pergunta é: quanto tempo essa aeronave voou? Este exemplo é bem parecido com os últimos que realizamos. Primeiro, vamos lembrar que estamos trabalhando com tempo, logo devemos utilizar a seta horária e posicioná-la abaixo do valor 90. Nosso próximo passo é ler o resultado de 90 minutos, logo abaixo do valor 135, que representa a quantidade de combustível gasto. Antes de ir ao simulador, lembre-se, sempre que se tratar de tempo, utilize a seta horária. Nossos cálculos agora serão um pouco diferentes. Aprenderemos a fazer conversões de valores de uma escala para outra. Para transformar 6.500 pés em metros, devemos proceder da seguinte maneira. Primeiro devemos localizar o valor 305 na escala interna e posicioná-lo abaixo do valor 1.000 da escala externa. É importante sabermos que 1.000 pés equivalem a 305 metros. Essa é a razão do nosso procedimento número 1. O segundo passo é localizarmos o valor relativo 6.500 e lermos logo abaixo dele o resultado de 1.980 metros. Mais uma vez lembramos que, em função das marcações feitas no computador, os valores podem não ser precisos, entretanto, possibilitam um valor bem aproximado. Outra maneira de resolver este exercício é fazer coincidir as setas de pés e metros e, em seguida, lermos abaixo do 65 o valor correspondente em metros. Experimente no simulador. Para transformar 150 quilômetros em milhas náuticas e milhas terrestres, devemos proceder da seguinte maneira.
Primeiro, devemos observar que no círculo externo, imediatamente após o valor 12, há uma seta e a inscrição km. Pois bem, localize o valor 150 no círculo interno e posicione-o debaixo da seta km. Completando o primeiro passo, observe que há, próximo aos valores 70 e 80 do círculo externo, duas outras setas com as inscrições Naut e Stat. Para sabermos o valor em milhas náuticas, basta lermos o resultado de 81 abaixo da seta Naut. Para sabermos o valor em milhas terrestres, o resultado de 93 estará logo abaixo a seta Stat. Para fazer a transformação de litros em galões americanos, há duas maneiras possíveis, a direta e a indireta. Primeiramente, vamos aprender a leitura direta tentando converter 68 litros em galões americanos. Localize no círculo externo, próximo ao valor 50, uma seta com a inscrição liters. Localize também, no círculo interno, próximo ao valor 13, a seta US-GAL e posicione-a exatamente abaixo da seta liters. Agora, leia o valor em galões americanos, logo abaixo do valor 68 da escala externa. A resposta encontrada é 18 galões. Agora vamos aprender a leitura indireta, transformando também 68 litros em galões americanos. Para este método, é necessário saber que 1 galão americano corresponde a 3,78 litros. Primeiramente, ajuste o índice 10 do círculo interno abaixo do valor 3,78 do círculo externo. Agora, leia o valor em galões americanos logo abaixo do valor 68 da escala externa. Este método é utilizado quando o computador não possibilita a leitura direta através da seta US-GAL e seu uso requer domínio da conversão de uma unidade de galão americano para litros, ou seja, para esse processo, devemos saber que 3,78 litros corresponde a 1 galão. Agora vamos trabalhar com outro tipo de medida, o galão imperial. Vamos iniciar transformando 15,4 galões imperiais em litros. Para tanto, devemos inicialmente localizar próximo ao valor 11 do círculo interno a seta IMPGAL, de Imperial Gallon, e posicioná-la exatamente embaixo da seta liters do círculo externo. O segundo passo é localizar no círculo externo o valor relativo, 15,4, e ler logo abaixo desse valor o resultado de 70 litros. Devemos lembrar que alguns computadores de voo não permitem a leitura direta. Nesse caso, devemos dominar a relação de equivalência entre as unidades, ou seja, saber que 1 galão imperial corresponde a 4,54 litros e proceder com o cálculo indireto. Vamos agora transformar 3.000 quilos em libras. O procedimento é bem semelhante aos dois últimos exemplos, uma vez que há no círculo externo uma seta com a inscrição LBS e no círculo interno uma outra seja com a inscrição KG. Para iniciarmos a transformação, precisamos colocar a seta KG exatamente abaixo da seta LBS. Nosso segundo passo é lermos o resultado em libras acima do valor 3.000, que está localizado no círculo interno. Logo, 3.000 quilos corresponde a 6.600 libras. É importante lembrarmos que o computador trabalha com valores relativos. Às vezes, precisamos desconsiderar zeros, outras vezes, precisamos acrescentar zeros aos valores localizados nos círculos. É necessária muita atenção nesse sentido. Pratique bastante para dominar a técnica. Para este cálculo, estaremos aprendendo uma nova situação. A altitude verdadeira é obtida usando a janela rotulada For Altitude Computations, localizada próxima ao centro do círculo móvel e que incorpora a escala de temperatura e altitude-pressão.
Nosso primeiro passo será ajustar menos 10 graus na escala de temperatura, exatamente acima do valor da altitude de pressão de 8.000 pés. Lembrando que a escala de temperatura está graduada de 5 em 5 graus e é de altitude e pressão de 2.000 em 2.000 pés. Nosso segundo passo será ler a altitude verdadeira de 7.200 pés no disco externo, logo acima da altitude QNH 7.500 pés no disco interno. Vamos agora trabalhar com uma outra janela também próxima ao centro do círculo móvel. A velocidade aerodinâmica também é obtida usando a janela rotulada For True Airspeed and Density Altitude. Para calcularmos a velocidade aerodinâmica de uma aeronave com os dados iguais aos mostrados na tela, devemos primeiramente ajustar a temperatura de menos 10 graus Celsius logo acima da altitude e pressão de 10.000. Como não há esse valor na escala, consideramos o valor 10 na escala de altitude e pressão da janela. Convém lembrar que a escala de temperatura do ar está graduada de 5 em 5 graus e a de altitude e pressão de 1.000 em 1.000 pés. Nosso segundo passo é localizar no círculo móvel o valor relativo a 130 nós e lermos sobre ele o valor da velocidade aerodinâmica, que é de 150 nós. Além dos cálculos matemáticos que vimos, o computador de voo pode solucionar problemas relacionados à atuação do vento durante o voo das aeronaves. Utilizando a face do vento, nós poderemos, além de outras coisas, obter a direção e a velocidade do vento. Para os cálculos da direção e da velocidade do vento, são necessárias 4 informações: rumo verdadeiro, proa verdadeira, velocidade no solo e velocidade aerodinâmica. Gire a rosa dos ventos até o N de norte ficar exatamente embaixo do True Index. Isso porque o nosso rumo verdadeiro está exatamente a 360 graus. Mova a régua até o valor 100 na linha central da régua ficar exatamente embaixo do grumê. Faça o cálculo da diferença angular entre o rumo verdadeiro e a proa verdadeira. O valor encontrado indicará se devemos trabalhar com a linha de proa à direita ou à esquerda da linha central de rumo. Neste caso, o valor 10 da proa verdadeira é maior que o rumo verdadeiro. Logo, a marcação deverá estar à direita da linha de rumo. Tendo por base a linha de proa, faça uma marca no valor 124, que corresponde à nossa velocidade aerodinâmica. Agora, gire a rosa dos ventos até que o ponto marcado coincida exatamente com a linha de rumo, isto é, a linha central da régua. Feito isso, você já tem o valor da direção do vento, logo abaixo do True Index, que é de 45 graus. O valor da velocidade do vento pode ser calculado extraindo a diferença entre o ponto marcado, com valor 132, e o valor sob o grumê, com valor 100. Logo, a velocidade do vento é de 32 nós. O cálculo que vamos realizar agora é bem parecido com o anterior. Entretanto, observe que os dados são diferentes. Com isso, provocamos uma situação em que a linha de proa fica à esquerda da linha de rumo. Acompanhe a explicação. Gire a rosa dos ventos até o rumo verdadeiro 180 ficar sob o True Index. Mova a régua até o valor 100 da velocidade no solo ficar sob o grumê. Calcule a diferença angular entre o rumo verdadeiro e a proa verdadeira, que é de 20. Como a proa verdadeira 160 é menor que o rumo verdadeiro 180, a linha de proa utilizada deverá estar à esquerda da linha central da régua. Tendo por base a linha de proa de 20 graus, faça uma marca no valor 90, que representa a velocidade aerodinâmica da aeronave. Gire a rosa dos ventos até que a marcação feita coincida com a linha de rumo. Feito isso, você já pode ler o valor 60, que representa a direção do vento, logo abaixo do True Index. Faça o cálculo da diferença entre o ponto marcado, que é de 136, e o valor sob o grumê, que é de 100, para achar a velocidade do vento, que neste caso é de 36 nós. Para determinar a proa verdadeira e a velocidade no solo, devemos conhecer o rumo verdadeiro, a direção do vento,
a velocidade verdadeira e a velocidade aerodinâmica. Para iniciarmos os cálculos, gire a rosa dos ventos até a direção do vento ficar sob o True Index e mova a régua até o grumê ficar sob um valor de velocidade qualquer. Nós escolhemos o valor 200. Faça uma marca que irá representar a velocidade do vento, 30 nós, acima do valor deixado sob o grumê. Nossa marcação ficou no valor 230. Gire a rosa dos ventos novamente até o valor 210 ficar sob o True Index. Agora, mova a régua até o ponto marcado ficar posicionado exatamente sobre a velocidade aerodinâmica de 216. Observe que o ponto marcado ficou sobre a linha de proa de valor 7 graus à direita da linha de rumo. Essa é a nossa correção de deriva. Como o ponto marcado estava à direita, devemos somar esses 7 graus com o rumo verdadeiro 210. Daí, encontraremos nossa proa verdadeira de 217 graus. Lembre-se que já aprendemos os cálculos de proas e rumos nos capítulos anteriores. Agora, para acharmos a velocidade no solo, basta ler o valor que está sob o grumê, que é de 224 nós. Observando os dados disponíveis, vamos novamente calcular proa verdadeira e a velocidade no solo com a linha de proa à esquerda da linha de rumo. Para iniciar, gire a rosa dos ventos até a direção do vento 210 ficar abaixo do True Index. Mova a régua até um valor de velocidade qualquer ficar sob o grumê. Nós escolhemos agora o valor 100. Faça uma marca correspondente à velocidade do vento, 30 nós, acima do grumê. Agora, gire novamente a rosa dos ventos até o valor do rumo verdadeiro 260 ficar abaixo do True Index. Mova a régua novamente até o ponto marcado coincidir com o valor 140 da linha de velocidade. Feito isso, leia a diferença angular entre a correção de deriva e a linha de rumo, que é de 9 graus à esquerda. Essa é a nossa correção de deriva. Como o ponto marcado estava à esquerda da linha de rumo, devemos subtrair o valor de 9 graus do rumo verdadeiro 260 graus. Daí encontraremos nossa proa verdadeira de 251 graus. O cálculo do rumo verdadeiro e da velocidade no solo requer os seguintes dados: proa verdadeira, velocidade do ar, direção e velocidade do vento. Para iniciarmos, gire a rosa dos ventos até o valor 65 ficar abaixo do True Index. E mova a régua até um valor de velocidade qualquer. Nós escolhemos o valor 200. Faça uma marcação 40 nós abaixo do valor sob o grumê. Nós marcamos o valor 160. Gire novamente a rosa dos ventos até o valor da proa verdadeira, 20, ficar abaixo do True Index. Mova a régua até o grumê ficar sobre a velocidade 250. Leia a correção de deriva, que é de 7 graus à esquerda. O rumo verdadeiro é igual à proa verdadeira de 20 graus menos a correção de deriva de 7 graus, pois o ponto marcado estava à esquerda da linha de rumo. Feitos os cálculos, nosso rumo verdadeiro é igual a 13 graus. O valor da velocidade no solo estará na linha de velocidade sob o ponto marcado. Neste caso, a VS será 223 nós. O computador circular foi desenvolvido para facilitar os cálculos em navegação aérea e seu processo de funcionamento é semelhante ao do computador de régua. Assim como o computador de régua, o computador circular possui duas faces, uma de cálculo e outra do vento. Utilize os botões para iniciar os estudos. Do computador circular, estudaremos somente a face do vento. Observando os dados apresentados, vamos calcular a direção e a velocidade do vento para um voo nessas circunstâncias. Inicialmente, ajuste o índice TAS abaixo do valor 120 do círculo externo. Ajuste o rumo verdadeiro 360 graus com o índice TC. Baseando-se na diferença de 10 graus entre a proa verdadeira e o rumo verdadeiro,
Observados os dados fornecidos, vamos calcular agora a proa verdadeira e a velocidade no solo. Primeiramente,